Graças a Deus, meus amados irmãos, muito bom dia. Que Deus possa estar nos dando um sábado muito abençoado. Que alegria poder estar com vocês nessa manhã para compartilhar mais um café diário. Espero que esteja tudo bem com vocês, espero que esteja tudo bem com a sua família, que você possa ter em Cristo Jesus um sábado muito abençoado. Quero compartilhar a palavra de Deus com você. Você que pode, abra sua Bíblia em nome de Jesus no livro de Eclesiastes capítulo 12. Você que tem aí próximo de você uma Bíblia, você que pode, você que tem um smartphone. Se você não tiver, preste atenção na leitura que será feita desse texto em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, preste muito atenção. A palavra de Deus diz o seguinte aqui: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e chegue os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Versículo 6 do capítulo 12 de Eclesiastes, a Bíblia diz, antes que se quebre a cadeira de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Queridos irmãos, quem escreveu esse livro se chamava o rei Salomão, o filho de Davi. Davi teve milhares de filhos e quem sabe não estava no cronograma o filho de Davi se tornar rei. Salomão era filho de Davi com uma mulher chamada Betseba, que foi a mesma mulher que Davi adulterou, né? Mandou matar o seu marido, e o primeiro filho que eles tiveram morreu, e agora eles têm um novo filho, e o nome dele é Salomão. Os seus irmãos de outras mães naquela época, né, podia-se ter muitas mulheres, era a cultura daquela época. Os seus outros irmãos já tinham sido preparados, né? Davi já tinha preparado os seus irmãos para serem o seu sucessor, mas um dos filhos de Davi foi morto pelo próprio irmão, Absalão, né, foi morto. E uma história, né, uma história muito cheia de catástrofe no meio da família de Davi. E o que acontece é o seguinte, irmãos, Salomão, que era um filho mais jovem, ele assume a cadeira, ele se assenta no trono de Israel, ele sucede o seu pai Davi. E Davi havia deixado um reino muito próspero, um reino muito seguro. Tanto é que se você pegar a história toda de Salomão, não há nenhum período em que ele precisa guerrear com outros inimigos, porque o seu pai havia vencido todos os inimigos. Ficou uma tarefa muito importante para Salomão que Deus não permitiu que Davi fizesse. Davi pretendia está construindo um templo, uma casa para Deus. E Deus disse para ele, olha, você não vai poder construir uma casa porque você é um soldado, as suas mãos é manchada por sangue, então você não vai poder fazer isso. E cabe ao filho de Davi, Salomão, construir. E de fato Salomão construiu. Quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele já é um homem com a idade avançada, já é um homem maduro, um homem experiente, um homem que já viveu muitas coisas, era um homem muito rico, era um homem muito inteligente, foi um homem que quando ele teve um encontro com Deus, de vez dele pedir mais riqueza, mais poder, ele disse, Deus, me dá sabedoria para administrar o que o Senhor está colocando na minha mão, administrar o reino e tudo mais. Então, Deus abençoa Salomão porque ele pede algo, sabedoria, e juntamente com a sabedoria Deus dá para ele riqueza, Deus dá
monte de coisa. Muitas pessoas vinham de longe para se consultarem com Salomão por causa da sua sabedoria. Salomão era um homem muito inteligente. Salomão era um homem realmente assim fora de sério do seu tempo. A questão é que Salomão está encerrando agora, praticamente já caminhando para o fim da sua vida, e ele escreve o livro de Eclesiastes, mostrando que ele, como exemplo, desfrutou de tudo que o homem talvez venha sonhar na vida. Ele teve tudo que talvez o homem venha sonhar na vida. Aquilo que você sonha em ter uma casa boa, em ter uma condição boa, aquilo que você às vezes olha para a internet e vê influenciadores que moravam na favela, né, que eram pobres e hoje estão ricos, curte a vida, faz um monte de coisa que você olha e diz: como eu queria ter uma vida igual essa pessoa. Eu moro também na comunidade, como eu queria vencer como essa pessoa venceu. E você fica aí alimentando, né, o desejo de um dia ter uma vida talvez semelhante com aquele que você viu sair de dentro da favela. Mas Salomão diz o seguinte: eu já desfrutei, eu já nasci num berço de ouro, eu desfrutei do melhor que você puder imaginar, eu já vi dinheiro que não acaba mais, eu já fiz viagens que não acabam mais, eu já desfrutei de tudo. E digo para vocês, tudo isso é vaidade. Salomão está encerrando a sua vida aqui na terra, dizendo para ele: não adianta os homens juntarem tanta riqueza, terem tantos prazeres, para no final não poder levar absolutamente nada do que eles conquistaram. Salomão, ele deixa um conselho no capítulo 12 que nos lembre: aproveite enquanto você ainda está novo, aproveite enquanto você ainda tem força para andar, aproveite enquanto você ainda tem força para caminhar. E faça o quê? Salomão está dizendo, e faça o quê? E a pergunta de nós, né, nessa manhã: e fazemos o quê? Né, com a nossa juventude, quanto estamos jovens e quanto ainda temos forças para andar, forças para caminhar, forças para ir, para vir. O que nós devemos fazer com isso? Aproveitem enquanto vocês são jovens e busque ao Senhor enquanto tem tempo. Esse é o conselho de Salomão. Aproveite a sua juventude, porque quando chegar a velhice, você não terá forças para fazer isso. Quando chegar o tempo em que nós corremos tanto atrás de um futuro seguro, um futuro promissor, chegará o tempo em que talvez você pode até conquistar tudo que você está correndo atrás. Mas quando esse dia chegar, ou quando esse dia também não chegar, talvez você não venha lembrar de Deus. Quem é a pessoa que conseguiu riqueza? Eu conheço milhares de pessoas que eram, não conheço assim pessoalmente, mas conheço na internet, que eram cristãos, que eram pessoas que eram de Deus, e quando conseguiram riquezas, a primeira coisa que fizeram foi se afastar de Deus. A primeira coisa, será que Deus tem prazer, ou Deus permitiria que eu e você conquistassem todas as coisas que sonhamos nessa vida para poder se afastar dele? Acredito que não. Deus nos daria bênçãos, né, extraordinárias nessa vida que nos fariam desviar da sua presença? Eu acredito que não. Então, meus queridos irmãos ouvintes do Café Diário, aproveite enquanto você ainda está novo, aproveite enquanto você ainda tem saúde, e vá buscar a Deus o quanto antes. Porque Salomão diz: eu tive tudo que o homem pode sonhar e muito mais. E digo para vocês, é tudo vaidade, é tudo perca de tempo, é tudo em vão. Você luta e nunca se sentirá satisfeito. Porque tem algo, irmão, que não pode ser substituído com casa boa, carro bom, dinheiro na conta, que é a presença de Deus. Salomão era um homem mais rico do seu tempo, mas Salomão começou a cometer coisas tão pecaminosas, se afastar de Deus. E o dinheiro, e o poder, e a inteligência fizeram ele perder a sua salvação. Quase fizeram ele perder a sua alma. E ele nos aconselha nessa manhã que nós não venhamos a correr de forma doentia atrás de coisas dessa vida. Deus quer que nós venhamos a trabalhar, prosperar, vencer, mas que nós nunca venhamos a nos esquecer dele.
O problema é que nós focamos tanto nas conquistas e esquecemos daquele que nos dá todas as conquistas. E Salomão, ele diz, encerrando lá a partir do versículo 6 do capítulo 12 do livro de Eclesiastes, que nós estamos meditando nessa manhã. Ele vai dizer o seguinte: um dia você não terá mais força, porque as forças vão lhe faltar. E antes que aconteça o que está previsto para todos nós acontecer, os seus olhos se fechem, não perca tempo. Busca o Senhor enquanto você pode. Como diz a Bíblia, busca o Senhor enquanto se pode achar. Nós ficamos correndo atrás de tantas coisas. Eu confesso, eu trabalho de formas loucas, doentes, mas eu sempre estou em conexão com meu Deus. Às vezes eu não posso estar na igreja como eu queria. Às vezes eu não posso estar juntamente com os meus irmãos cultuando como eu queria, mas a minha intimidade com Deus eu não perco. Graças ao meu Deus. Mas tem pessoas que não é a realidade. Tem pessoas que já estão afastadas. Tem pessoas que já praticamente desviaram da presença de Deus. E o meu conselho nessa manhã, irmãos, não fique perdendo tempo. Corra depressa para Jesus. Corra depressa à presença do Pai, para que você não fique e o tempo passe e as oportunidades você perca de estar na presença de Deus e chegar o dia que você não tenha mais força. Você fica olhando de longe dizendo: como eu queria estar ali, mas eu não tenho força. Como eu queria estar juntamente com meus irmãos, mas eu não tenho força. E eu te convido nessa manhã, irmãos, a fazer uma aliança de retorno com Deus. Não precisa você de um pastor. Você aí mesmo onde você está, você pode encurvar sua cabeça e clamar a Deus e dizer: Deus, me perdoa porque eu me afastei de Ti. Me perdoa, Senhor, porque eu me distanciei da Tua presença. Eu quero encerrar esse café diário orando por você. Se você quer receber essa oração, encurve a sua cabeça, ou feche seus olhos, ou fique com seus ouvidos atentos, mas ligado com seus olhos nas suas tarefas. Mas vamos orar, porque Deus, Ele quer trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Em nome de Jesus, você que pode, clame comigo. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por mais esse café diário de hoje. Eu quero te apresentar nesse momento essas pessoas que estão ouvindo. Não sei a quantas pessoas vai chegar essa mensagem, se a 1, se a 5, se a 10, se a 100, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu te entrego nessa manhã a vida de todos os ouvintes dessa mensagem. Que eles sejam tocados por Ti. Que eles sejam impactados pela Sua presença. Pai querido, perdoa tudo aquilo que nós fizemos, que nos afastou de Ti. Sabemos, ó Deus, que somos pecadores, mas há uma diferença entre o pecador que é praticante e do pecador que é arrependido. Eu peco, mas eu me arrependo. E eu te peço nessa noite, nessa manhã, que o Senhor nos dê o convencimento através do Teu Espírito Santo de nos arrependermos de todos os nossos pecados e nos voltarmos para Ti. Não desista, Senhor, de nós. Faz em nós, Senhor, criaturas, meu Pai, Tuas. Faz em nós, ó Pai, termos sede e fome da Tua justiça, para que nós possamos entrar em Tua presença e desfrutar daquilo que é mais importante do que tudo que esse mundo pode nos oferecer, que é a Tua presença, que é a salvação da nossa alma. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, e até o nosso próximo café diário, em nome de Jesus.